Olá pessoal, Prof. Mari, e nós vamos dar continuidade então ao nosso estudo, da introdução ao estudo do corpo humano, da anatomia humana. Então agora a gente vai falar dos nossos planos de delimitação, que vão delimitar o meu corpo. Quando a gente fala de planos de delimitação, a gente pensa quais são os limites. Pensa igual um terreno. O terreno tem um limite atrás, um limite na frente, de um lado, do outro, Então, a gente fala de limites. Então, a gente sempre tem que pensar que o meu corpo está dentro de um retângulo, porque o nosso corpo é comprido, Então, é um retângulo, e ele vai ter, planos. O plano da frente, a gente não chama mais de frente para frente, a gente chama de plano anterior. É o limite anterior do meu corpo. O plano posterior é atrás, que é o limite posterior, o limite de trás do meu corpo. Porque eu tenho um limite na frente, eu tenho um limite atrás. Então, eu tenho um plano limitante anterior e um plano limitante posterior. Eu tenho um plano que limita o lado direito e um plano que limita o lado esquerdo. Então, plano lateral direito e um plano lateral esquerdo. E eu tenho um plano na parte de cima do meu corpo, que é um plano limitante superior, e eu tenho um plano limitante inferior, que é embaixo. Então, anterior é para frente, posterior é para trás, superior é para cima, inferior é para baixo. Lateral direito de um lado, lateral esquerdo do outro lado. São planos que delimitam o meu corpo, até onde que ele vai. E quando a gente fala de planos limitantes, a gente também tem planos agora de secção, planos de corte. Vocês não vão dizer que vocês estão cortando alguma coisa, vocês vão dizer que vocês estão seccionando alguma coisa. Então, planos de secção, planos de divisão. Então, aqui a gente tem, o meu corpo e eu posso seccionar o meu corpo, eu posso cortar o meu corpo, que forma uma parte de cima e uma parte de baixo, uma parte superior e uma parte inferior. Eu posso ter um plano de secção que divide o corpo em uma metade direita e uma metade esquerda. Então, um plano de secção, que forma uma metade direita e uma metade esquerda. Eu posso ter um plano de secção que divide uma parte anterior e uma parte posterior, uma parte para frente e uma parte para trás, tá? Cada um desses planos de secção tem um nome. Então, vamos lá. Quando a gente fala de plano, de corte, que vai separar o meu corpo, quando eu cortar, eu vou separar o meu corpo, formando uma parte anterior e uma parte posterior, e essas partes são diferentes entre si, eu vou chamar de plano de secção frontal ou coronal. Vai formar sempre uma parte anterior e formar sempre uma parte posterior, sempre diferentes entre si. Porque posso seccionar aqui? Posso. Ficou diferente para frente e para trás, porque o nariz ficou para um lado, o glúteo ficou para o outro. Posso seccionar mais aqui atrás? Posso. Mais para posterior? Posso. Só que sempre vai ficar uma parte anterior e uma posterior diferentes entre si. E quando a gente olha, então, um exame de imagem que foi feito num plano de secção coronal ou frontal, que pegou nesta região, por exemplo, eu tenho aqui em cima a parte do meu crânio, com o meu sistema nervoso. Então, aqui a gente vai ter aquela parte da aorta, os meus dois globos oculares, a parte interna da cavidade nasal. Então, o plano de secção coronal frontal, se eu olhar no exame de imagem, vai me trazer uma, delimitação, assim, uma descrição das características. Eu consigo fazer uma descrição das estruturas internas de um jeito. Se eu cortar agora, um plano de secção sagital, se eu usar só sagital no nome, eu vou formar uma parte direita e uma parte esquerda diferentes entre si. Posso cortar mais aqui? Posso, formou direita e esquerda diferente. Posso cortar mais aqui? Posso, formou direita e esquerda diferente. Posso cortar mais aqui? Posso, formou direita e esquerda diferentes entre si. Então, quando eu faço um plano de secção que eu divido o meu corpo em uma parte direita e uma esquerda e elas são diferentes entre si, eu chamo de plano de secção sagital.
Então, se eu fizer um plano de secção sagital no meu corpo, eu vou ver agora o meu sistema nervoso e a parte do meu nariz de forma diferente que um plano de secção frontal ou coronal. E se eu passar certinho no centro do corpo? Eu vou dizer que é um plano de secção sagital mediano. As estruturas, né, direita e esquerda, vão ser semelhantes externamente, falando, né, entre si. A gente chama, né, iguais, porque a gente sabe que um olhão é mais assim, uma sobrancelha é mais assim, uma bochecha mais assim, uma mão um pouquinho às vezes maior que a outra. Então, por isso que a gente diz que são semelhantes entre si, tá? Então, uma estrutura, um plano de secção sagital mediano passa certinho num eixo central do corpo, dividindo em uma metade direita e esquerda, externamente semelhantes entre si. Passou um pouco para lá, um pouco para cá, e as partes externas já ficam diferentes entre si, eu chamo só de plano sagital. Se eu passar certinho no centro do corpo que me divide em uma parte direita e esquerda semelhantes entre si, eu chamo de plano de secção sagital mediano, tá? E eu também tenho plano de secção transversal. Então, o plano de secção transversal vai sempre me formar uma parte superior e uma parte inferior diferentes entre si. Posso seccionar aqui? Posso. Formar uma parte superior e uma inferior, diferentes. Posso seccionar aqui? Sim. Vai formar uma superior e inferior diferentes. Posso seccionar aqui? Pode, mas vai formar sempre partes superiores e inferiores diferentes. Se eu olhar um exame de imagem que foi feito um plano de secção transversal, eu vou ver o meu sistema nervoso de forma já diferente do que eu tinha antes, com o meu globo ocular, a minha região da órbita, né? Já diferente como antes, e região da cavidade nasal diferente de antes, tá? Então, quando eu preciso observar, quem fez já algum exame de imagem, ressonância, tomografia, vai perceber, né, que tem imagens, parece que foi fatiadinho de um jeito e tem outros de outro jeito, porque fazem de planos de secção transversal, frontal ou coronal ou de forma sagital. Porque dependendo do corte eu vou observar estruturas, né, internas de formas diferentes. Então, se eu fizer um plano de secção transversal, meu sistema nervoso vai apresentar uma característica, que eu vou observar alguma estrutura. Se eu fizer um plano de secção frontal ou coronal, já é diferente a parte do sistema nervoso que eu observei antes e que eu observei agora. Se eu fizer um plano de secção sagital mediano, eu vou observar a estrutura de forma diferente. Esse aqui não é bem mediano, esse aqui já é um pouquinho sagital, né? Porque eu já consigo ver as conchas nasais nessa parte interna. Então, quer dizer que já pegou um pouquinho do lado, não pegou certinho no meio do septo nasal, tá? Então, dependendo do plano de secção, eu vejo estruturas internas de forma diferente. Lembrando, plano transversal, né, sempre vai formar uma parte superior e uma parte inferior. Só para vocês, né, conhecerem, isso aqui é uma parte do telencéfalo, essa é a parte da frente do telencéfalo, é a parte anterior do telencéfalo e essa é a parte posterior do telencéfalo. Mesma coisa, a parte anterior do telencéfalo, parte posterior. Anterior quer dizer que está para frente e posterior quer dizer que está para trás, ok? Então, o plano de secção transversal sempre vai formar uma parte superior e uma parte inferior diferentes entre si. O plano de secção frontal ou coronal sempre vai formar uma parte anterior e uma parte posterior, diferentes entre si. E o plano de secção sagital mediano sempre vai formar uma parte direita e uma esquerda semelhante entre si, ok? Então, no caso aqui do meu telencéfalo, se eu fizer um plano de secção sagital mediano, vai formar um lado direito e esquerdo semelhantes entre si também, tá? Se fosse mais para um lado, mais para o outro, que a parte direita e esquerda forem diferentes entre si, a gente chama de plano de secção, né, só sagital. Tranquilo? Então, quem tiver algum exame de imagem em casa, é legal vocês pegarem e olhar, tá? E agora vamos para termos de posição e direção. Porque quando eu vou descrever alguma estrutura do meu corpo, eu tenho que posicionar ela dentro do meu corpo,
relacionar ela dentro do meu corpo com uma estrutura que está de um lado, do outro, em cima, embaixo, para frente, para trás. Então, eu não chamo de um lado, do outro, em cima, embaixo, para frente, para trás. Eu uso termos que vão me definir a posição ou a direção dessas estruturas, né, ou dos órgãos que estão dentro do meu corpo. Então, sempre que eu falar que uma estrutura está na frente da outra ou atrás de outra, eu vou usar o termo anterior para frente e posterior para trás. Vocês podem achar em alguns textos, né, como ventral e dorsal. Mas ventral e dorsal a gente deixa mais, né, para os animais quadrúpedes, tá? A gente usa mais para o ser humano em anterior para frente e posterior para trás. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu osso externo e o meu coração. Eu vou dizer que o osso externo é um osso anterior ao meu coração, porque ele é o osso externo, ele está na frente do meu coração, ok? Então, quando eu quero dizer que uma estrutura está na frente de outra, à frente de outra, eu digo que ela é uma estrutura anterior, tá? Agora, se eu quiser falar que uma estrutura está atrás da outra, eu posso dizer, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a minha traqueia e o meu esôfago. Posso dizer que o esôfago está atrás da traqueia. Se eu falar assim, ó, o esôfago está atrás da traqueia, eu vou dizer que o esôfago está posterior à minha traqueia, porque o esôfago está atrás da minha traqueia. Agora, se eu quisesse, agora eu vou embananar. Se eu quisesse falar que a traqueia está na frente do esôfago, que agora eu estou falando da traqueia, eu vou dizer a traqueia é um órgão que está na frente do esôfago. A traqueia é um órgão anterior ao esôfago, porque ele está na frente. Então, vocês substituam, né, na frente por anterior e atrás por posterior. Então, anterior é sempre mais voltado para o limite anterior do meu corpo e posterior é o que está atrás, mais voltado para o limite posterior do meu corpo. Outros termos de posição e direção. Quando eu quero falar que uma estrutura está acima da outra, eu vou dizer que ela é superior. E se eu quiser falar que é abaixo de outra, eu vou dizer que ela é inferior. A que está em cima está mais perto do limite superior. A que está embaixo está mais perto do meu limite inferior, no caso, né? E eu uso isso mais, esses termos de superior e inferior, para órgãos ou estruturas do meu tronco, da minha cabeça, do meu pescoço, do meu tronco, tá? Porque para os membros eu vou usar uma terminologia mais específica. Então, se eu quiser falar, ó, o meu coração está em cima do meu músculo diafragma, né? Nessa imagem eu vejo o meu coração em cima do meu músculo diafragma. Eu vou dizer que o coração é superior ao meu músculo diafragma. Então, eu troco a palavra em cima por superior. Se eu quiser falar que a estrutura está abaixo, abaixo de outra, eu vou usar a palavra inferior, porque eu posso dizer o meu músculo diafragma está abaixo do coração. Então, eu vou falar que o meu músculo diafragma está inferior ao meu coração. Tá? Vocês podem achar em alguns livros como cranial e caudal, né? Mas isso a gente também deixa mais para os animais, ok? Para o ser humano a gente usa mais superior quando está em cima e inferior quando está embaixo. E se eu tiver uma terceira estrutura? Uma estrutura que está na frente eu chamo de anterior. Uma estrutura que está no meio entre uma anterior e posterior eu uso o termo médio. Ou eu também uso médio quando uma estrutura está entre uma superior e uma inferior. Por exemplo, o meu pulmão direito tem 3 lobos. Um lobo que está em cima, um lobo que está no meio e um lobo que está mais embaixo. Então, eu vou dizer que o lobo de cima é o lobo superior, o do meio é o lobo médio e o lobo de baixo é o lobo inferior. Então, eu digo que o meu pulmão tem um lobo superior, um médio e o inferior. Médio é aquele que está entre o superior e o inferior, ok? Então, eu posso usar médio quando eu falo de uma estrutura que está ou entre uma estrutura superior e uma inferior, ou entre uma anterior e uma posterior.
Lembra que eu falei que superior e inferior eu uso mais, né, para a região de tronco, cabeça, pescoço e tronco. Os meus membros eu vou usar proximal e distal, tá? Então, quando eu falar de membros, eu vou dizer que aqui é a região mais proximal, mais próxima do tronco, e essa é a região mais distal, mais distante do tronco. A mesma coisa para o membro inferior. Essa é a região mais proximal, mais próxima do meu tronco, e quanto mais, né, para baixo, mais distal. Então, proximal é quando está próximo do cíngulo do membro ou do tronco. E distal é a estrutura mais distante do meu tronco, ok? Então, eu posso dizer que a mão é distal em relação ao meu braço. Ou se eu usar o antebraço e o antebraço é mais distal e o braço é mais proximal. Se eu falar da coxa e do joelho, eu vou dizer que a coxa é uma região mais proximal e o joelho é uma região mais distal. E claro, eu sempre posso ter uma estrutura no meio. Então, entre uma estrutura que é proximal e outra que é distal, eu uso o termo médio. Então, se eu falar o antebraço, o cotovelo e o braço, o antebraço é mais distal, o cotovelo é médio e o braço é mais proximal. Se eu usar, né, a coxa, o joelho e a perna é mais distal, o joelho é médio e a coxa é mais proximal. Então, sempre que eu estiver falando em membros e eu tiver 3 estruturas, a que fica mais próxima do tronco é chamada de proximal, a que fica mais distante do tronco é a distal e a que está no meio é média. Outros termos de posição e direção. Quando eu vou falar de camadas, igual cebola. Cebola tem camadas, eu vou tirando a camada mais superficial, que é aquela casca, e vou indo para as camadas mais profundas, tá? Então eu brinco que é como se a gente, né, no inverno a gente tem camadas, não tem? Vai tirando camadas de casaco no inverno. Então a gente tem o casaco mais superficial e vai tirando. Esse é o superficial, esse é o profundo, porque esse está em cima, esse está mais para fora do meu corpo, né, a camada mais para fora. E essa é a camadinha mais de dentro. Então, aqui eu tenho uma camada superficial e a de dentro é a camada mais profunda. Se eu tivesse uma terceira camada, né, a que estaria no meio, eu ia chamar de médio. Então, por exemplo, aqui, se eu olhar, né, um corte da região do braço aqui, eu tenho pele, eu tenho, né, um tecido adiposo, eu tenho a face muscular e eu tenho um músculo. Então, eu tenho uma camada, outra camada, outra camada. Então, a camada mais de fora eu chamo a camada mais superficial. A camada mais de dentro eu chamo de mais profunda. Por exemplo, se eu falar pele e tecido adiposo, a pele é mais superficial, o tecido adiposo é mais profundo, né? A mesma coisa eu posso falar aqui, ó, eu tenho meu músculo masseter e por cima dele eu tenho a glândula parótida. Então, eu vou dizer que a glândula parótida é superficial ao meu músculo masseter, porque é mais superficial, está mais para cima, tá? Está mais para cima no sentido mais próximo da parte, né, da superfície do corpo. Então, quanto mais perto da superfície do corpo, eu uso superficial. Quanto mais para dentro da superfície, mais afastado da superfície do corpo, eu chamo de profundo, ok? Então, eu posso dizer que, ó, o ducto parotídeo está passando, né, superficialmente ao músculo masseter. Quer dizer que ele está numa camada mais próxima da pele do que o músculo masseter, ok? Então, lembrem que quando eu falo de camadas, como cebola, eu uso superficial e profundo. Quando eu falo de órgãos que são ocos, tá? Então, órgãos que são ocos, eu vou chamar de interno e externo. Por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui meu copo. Se eu falar o copo... Espera que eu vou tirando a tampa do copo. Se eu falar de um copo tem uma parte externa e uma parte interna. Tem a parede interna do copo e tem a parede externa do copo. Parede externa, então, é a que fica para fora da cavidade. Parede interna é a que fica para dentro da cavidade em contato com alguma coisa aqui dentro. Por exemplo, aqui tem a água. Então, parte mais externa do copo, a parede mais de fora,
E a parede interna é a parede de dentro que fica em contato com a minha cavidade, tá? Eu uso geralmente isso para estruturas que são ocas, né? Que vão formar uma parte interna oca. Por exemplo, o meu estômago tem uma parede externa e uma parede interna, tá? As minhas costelas vão, né, formar a cavidade torácica. Então, elas têm uma parede interna voltada para a cavidade e uma parede externa voltada, né, para o outro lado. Então, isso vocês já usaram na vida de vocês, provavelmente quem já pintou casa ou pintou alguma coisa na casa. Você chega lá para comprar tinta, a pessoa vai perguntar: é para a área externa da casa ou para a área interna da casa, né? Para a área interna é para a parte de dentro, a parede tem uma área interna. E, né, tem uma área externa que fica voltada para fora da cavidade, né, para fora da casa, tá? Então eu brinco sempre que a parede tem um reboco por dentro, uma pintura por dentro e uma pintura por fora. E no meio tem o tijolo, né? Tijolo ou concreto, né? Então o meu estômago, por exemplo, tem uma parede externa, uma parede interna que fica em contato com o que nós nos alimentamos e a parte muscular fica no meio. Então eu chamo de médio. Então, o meu estômago tem uma parede externa voltada para fora, uma parede interna voltada para a sua cavidade e uma parede média, vamos dizer assim, formada pelo músculo, ok? Então, lembrem que quando eu falo de camadas como cebola, que é uma encostadinha da outra, eu uso, né, superficial e profundo. Quando eu estou me relacionando a um órgão, uma estrutura oca, né, que vai ter algum conteúdo dentro, eu chamo de parede externa e parede interna. Mas sempre a estrutura que está no meio eu chamo de médio. E eu tenho mais termos de posição e direção. Então, quando eu quero falar que eu tenho uma estrutura que está no centro do meu corpo, né, que passa lá num plano de corte, num plano de secção, né, sagital mediano, que está no centro do corpo, dividindo em uma parte direita e esquerda. Então, o plano de secção que passa certinho no centro do corpo e divide o corpo em uma metade direita e esquerda, semelhantes entre si, é o plano de secção sagital mediano. E uma estrutura que está localizada nesse plano sagital mediano, eu digo que é uma estrutura mediana. Eu posso dizer que o externo é um osso que, né, está no plano de secção sagital mediano, que ele está no centro do meu corpo, né? Então, ele é um osso mediano. As minhas vértebras também estão no centro do meu corpo, estão localizados no meu plano sagital mediano. Então, ele é um osso mediano. Então, uma estrutura que passa, né, que está localizada onde passa o plano de secção sagital mediano, eu digo que é uma estrutura mediana. A minha cicatriz umbilical é uma estrutura mediana. O meu nariz está no centro do corpo, é uma estrutura mediana, ok? E quando eu tenho uma estrutura, então, porque a estrutura mediana, ela está no centro, eu posso ter coisas à direita dela e à esquerda dela. Então, quando eu quero falar de alguma coisa que tem no lado direito e tem no lado esquerdo, né? A coisa que mais se aproxima do centro do corpo, eu digo que é uma estrutura mediana. Medial, tá? Mediana no centro do corpo, medial mais próxima do centro, lateral mais afastada do centro. Mas lembrem que se eu tenho uma medial do lado direito, eu vou ter uma medial do lado esquerdo. Se eu tenho uma lateral do lado direito, eu vou ter uma lateral do lado esquerdo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Meu nariz é uma estrutura mediana. O meu olho e a minha orelha, se eu quiser falar, porque eu tenho um olho direito e esquerdo, uma orelha direita e esquerda. Vou dizer que este olho é medial e a minha orelha é mais lateral, porque o olho está mais perto em relação à minha orelha. Eu estou relacionando duas estruturas, o olho e a orelha. O olho é mais próximo do centro, então o olho é mais medial. A orelha está mais afastada em relação ao olho, então a orelha é mais lateral. Ok? Então, sempre que eu vou falar de duas estruturas, uma está mais perto do centro do corpo e uma mais afastada do centro do corpo, eu vou dizer que uma é uma estrutura medial e a outra estrutura lateral, ok?
E se eu tiver uma estrutura no meio agora, entre lateral e medial, eu vou usar o termo intermédio, tá? Não é médio. Médio eu vou usar para quando eu tenho uma estrutura superior e uma inferior, no meio é médio. Entre uma direita e esquerda, entre uma anterior e posterior, é médio. Entre uma proximal e distal, é médio. Entre uma superficial e uma profunda, é médio. Entre externo e interno, é médio. Eu só vou usar intermédio quando eu vou falar de uma estrutura que está entre medial e lateral. Então, medial eu tenho direito e esquerdo, intermédio eu tenho direito e esquerdo, lateral eu tenho direito e esquerdo, tá? Um exemplo disso, ó, aqui no pé a gente tem 3 ossinhos chamados de cuneiformes. Eu tenho esse é o dedão do pé, que vocês chamam de dedão do pé, ele é o hallux, pensa, hallux lembra Hilux é aquele carro grande, o dedo do pé é o dedo grande, tá? Então, só para fazer o hallux é o dedão do pé, né? Se vocês olharem no pé de vocês, o hallux está mais voltada para medial, mais para a parte do centro do corpo, né? Então, eu vou ter um osso cuneiforme medial, um osso cuneiforme intermédio e um osso cuneiforme lateral. E eu tenho um pé direito e esquerdo, e então, né, anatomicamente falando, então eu vou ter um cuneiforme medial, direito e um esquerdo, um intermédio medial, né, direito e esquerdo, e um lateral direito e esquerdo. A mesma coisa acontece na região de coxa. A gente tem um músculo, né, quadríceps femoral, que é formado pelo reto femoral e mais 3 vastos. Um vasto lateral, que fica para fora, um vasto intermédio, que fica entre, um lateral e o vasto medial, tá? Então, aqui eu tenho o vasto medial, que fica localizado aqui, um vasto intermédio e um vasto lateral. Vasto medial, vasto intermédio e vasto lateral. Vocês já devem ter olhado, né, algum jogo de futebol, por exemplo, Cristiano Ronaldo, que dá para ver os músculos bem definidos, que ele tem um músculo mais saltadinho para o lado de fora, aqui um músculo mais saltadinho para o lado de dentro e um mais no meio. Então, eu vou chamar de vasto lateral, vasto intermédio e vasto medial. Ok? E isso eu tenho do lado direito e do lado esquerdo. Então, quando eu falar de alguma coisa que tem do lado direito e do lado esquerdo, eu vou usar medial, intermédio e lateral. Tranquilo? E outras, né, termos de posição e direção. Quando vocês forem deitar para dormir, ou para tirar um cochilinho, se vocês estão encostando o dorso de vocês na superfície, a gente fala que a gente está, né, deitando de decúbito dorsal. Então, vou posicionar o paciente em decúbito dorsal, é quando o paciente encosta o seu dorso em uma superfície. Vou posicionar o paciente de forma que a parte anterior do tronco, né, do corpo fique encostada na maca, na superfície. Eu vou posicionar o paciente em decúbito ventral, tá? Vou posicionar o paciente de forma que a parte lateral do corpo dele encoste na maca, numa superfície. Eu vou posicionar o paciente em decúbito lateral. E aí eu posso posicionar o paciente em decúbito lateral direito ou esquerdo. Então, isso é legal que vocês podem treinar em casa. Vou deitar agora em decúbito dorsal. Vou deitar agora em decúbito ventral. Vou deitar agora em decúbito lateral. E eu brinco que a gente acorda em decúbito espiral, né? Todo torto para lá e para cá, tá? Então, esses decúbitos são os modos de posicionar um paciente numa maca, tá? Um modo de aplicação disso. E às vezes vocês vão encontrar em alguns termos de livros falando de homolateral e heterolateral. Quando eu falo de estruturas que são diferentes e estão no mesmo lado do corpo, por exemplo, membro superior direito e membro superior inferior direito, né? Eu tenho o que vocês chamam de braço e perna, né? Membro superior direito e o membro inferior direito. Eles são estruturas diferentes, mas estão no mesmo lado do corpo. Agora, se eu falar que estão em lados opostos, estruturas diferentes em lados opostos, se eu falar do meu membro superior direito e meu membro inferior esquerdo. Então, eles estão, né, em partes heterolaterais, estão em lados diferentes, tá? Então, esses são termos de posição e direção. E sempre que vocês lerem alguma coisa que está descrevendo alguma parte do meu corpo, ele vai, né, descrever utilizando esses termos de posição e direção. Então, é sempre importante vocês saberem o conceito para poder, né, colocar na aplicabilidade. Tá? Para poder entender o que os livros estão trazendo.
E aí, outra coisa que a gente tem que comentar em anatomia, sei que o nome é meio forte, mas são termos utilizados, tá? A gente usa normal, variação anatômica, anomalia e monstruosidade. Quando a gente chama de normal, né, que hoje em dia eu não sei mais o que é normal, né, todo mundo é normal, né, porque tudo virou normal. Antigamente ia dizer assim, calça boca de sino é o que é normal de usar, para aquela época, né, tô falando de roupa, olha só, tá? Mas quando a gente fala de a calça boca de sino era usada numa região, em outros locais não se usava a calça boca de sino. Então, por que a gente fala que normal é o mais comum estatisticamente para uma população, tá? Então, é um padrão. O que mais se repete numa população, a gente chama de normal. Então, por exemplo, o normal é ter 5 dedos na mão, certo? A maior parte das pessoas tem 5 dedos na mão. Então, isso seria estatisticamente o normal. Quando sai desse padrão, mas não compromete a função, a gente chama de variação anatômica. Não pode comprometer a função, não vai trazer prejuízo para a função. Então, se eu tiver mais um dedinho aqui do lado e ele flexionar junto com a mão e não prejudicar a função da minha mão, a gente já chama de variação anatômica. Mudou o padrão sem comprometer a função. Se vocês olharem o dorso da mão de vocês, tem veias, tem um arco venoso dorsal da mão. É para formar um arquinho bonitinho. Nem sempre forma esse arquinho bonitinho. E se vocês olhar, de um lado é diferente do outro, isso é chamado de variações anatômicas. Muda a função? Não. Então, o normal é eu nascer com o meu coração apontadinho para a esquerda. Tem pessoas que têm destrocardia? Sim. Funcionando o coração, não tem problema. O normal é o meu intestino grosso ter esse formato. Pode ser assim? Pode. Pode ser assim? Pode. Pode ser assim? Pode. Saiu, alterou desse padrão, mas funcionando as fezes, né, o bolo fecal passando, não tem problema nenhum, tá? Não pode comprometer a função. Se comprometer a função, a gente chama isso de, né, uma anomalia. Por exemplo, se a criança tiver destrocardia e o coração não funcionar direito, né, que precisar assim corrigir cirurgicamente, a gente chama de anomalia. Se por um acaso o coração, né, voltou para a direita e não funciona, e mesmo com cirurgia não tem como, e a criança acaba vindo a óbito, a gente diz que é uma monstruosidade que levou ao óbito da criança, tá? O normal é meu intestino estar assim. Pode nascer assim? Se não comprometer a função, a gente chama de variação anatômica. Se isso daqui for meio dobradinho, que vai comprometer a passagem das fezes, e aí eu posso ter que fazer às vezes uma correção cirúrgica para isso funcionar melhor, eu chamo de anomalia. Agora, se por exemplo, na hora do nascimento, esse intestino foi tão assim dobradinho, se formou tão dobradinho que não passa, né? Ou que formou sem uma parte do intestino que não tem como ser compatível com a vida, a gente chama isso de monstruosidade, tá? Então, quando a gente chama de normal, é o mais comum numa população, né? Variação anatômica altera desse padrão, mas não compromete a função. Se comprometer a função, mas geralmente as anomalias são corrigidas, né, cirurgicamente, como a fenda nasopalatina, né, é corrigido cirurgicamente, porque se deixar assim, compromete a função de deglutição, de respiração, né, e aí fez uma cirurgia de correção, voltou, né, a fazer as suas funções. Então, a gente chama isso de normal, variação, anomalia, monstruosidade, no caso de nascimento, tá? Se adquirir alguma coisa depois, a gente chama isso de patologia, tá? Mas esses termos normal, variação, anomalia e monstruosidade, a gente fala de formação, né, desenvolvimento embriológico, ok? Então, outro exemplo, se eu tiver aqui na mão, que eu falei antes da mão, né, o normal é nascer com 5 dedos. Tem pessoas que têm, né, polidactilia, tem um dedo a mais? Sim. Contanto que flexione e não comprometa a função da mão, é uma variação anatômica. Se, por exemplo, nascer com um dedinho a mais que não flexiona
Vai comprometer a função da mão? Vai. Não é todo maquinário que ele vai ter que conseguir trabalhar. Dependendo das funções, pode machucar. A gente chama isso de anomalia, né? Corrigido cirurgicamente? Sim. Mas se nasceu, por exemplo, com mais de um membro superior que está sem ligação ou com interligação, que comprometeu a criança, né, o nascimento dessa criança e a vida dessa criança, a gente chama de monstruosidade. É um termo meio forte, né? Sim, a gente sabe disso, mas é um termo utilizado clinicamente, né? Ninguém vai chegar para um pai, para uma mãe e dizer, ó, seu filho nasceu com uma monstruosidade. Não, é igual ninguém falar, nasceu com uma variação anatômica, né? Com uma anomalia. A gente tem uns jeitos clínicos de falar, né, são os termos técnicos, mas tem os termos que se fala, né, de uma forma que não impactem os pais, não impactem na vida da pessoa, tá? A gente tem que ter discernimento também, né, gente? Tá? Então, vocês têm que lembrar, comprometeu a função, né, é na anomalia, geralmente corrigido cirurgicamente, comprometeu a vida que leva à morte, né? A gente diz que foi uma monstruosidade que geralmente levou à morte, tá? E o que levam essas variações anatômicas? O que causam, às vezes, essas variações anatômicas, né? Às vezes a gente fala que é de nascimento, mas às vezes são geradas por alguma coisa, pelo ambiente, né? Então, a idade. Se a gente olhar uma criança e contar, né, num raio-x de uma criança, quantos, né, ossinhos a criança tem? Ela tem mais ossos que um adulto, que tem mais ossos que um idoso. Então, varia a quantidade de ossos pela idade? Sim. Varia a mama, né, principalmente feminina, durante a idade? Sim, tá? Quanto ao sexo, ao gênero, se a gente olhar um osso do quadril feminino e um masculino, tem diferença? Sim, porque o osso do quadril, a pelve masculina é mais larga e curta, porque tem outras características ali nos ossos, né, do quadril e do sacro e do cóccix, porque a pelve feminina é adaptada para o parto. A masculina é mais estreita e mais alongada, porque não é adaptada a um parto, né? Então, tem essas características, e isso é muito importante de ser estudado para quem quer fazer, né, uma mudança de gênero. Porque, por exemplo, se eu tiver um rosto, as características ósseas, elas de um gênero, né, XX ou XY, são diferentes? Sim. Se eu quiser trocar de um gênero feminino para um gênero masculino, a face, às vezes, eu vou ter que fazer algumas, dependendo, né, da pessoa, uma raspagem óssea em estruturas específicas, porque são muito salientes. E já se for do masculino para um feminino, eu às vezes vou ter que fazer quer dizer, de um masculino para um feminino, eu tenho que fazer uma raspagem óssea, né? Porque são os homens, os XY, eles têm estruturas características mais marcadas, o arco supraciliar, a mandíbula bem mais marcada, o seu ângulo da mandíbula, diferente que o gênero feminino, que essas estruturas são mais delicadas. Se às vezes eu quiser trocar de um gênero T, eu vou ter que fazer, né, algum procedimento para deixar isso mais angulado, mais marcado, tá? Então, tem muitos estudos hoje sobre isso para poder fazer principalmente nessa troca de gênero, tá? Então, a gente olha a anatomia de um gênero e procura, né, fazer essas características mais pronunciadas no outro gênero ou mais, né, diminuídas para o outro gênero. Grupo étnico, se a gente olhar os caucasianos, os afrodescendentes, os xantodermas, a gente vai ver que tem diferenças, principalmente por causa do ambiente, né? Os afrodescendentes têm um nariz mais largo porque precisa dissipar o calor mais rápido, por causa da região do ambiente da região tropical, por causa do calor. Os caucasianos, que são mais, né, para os polos, têm um nariz mais fino, porque tem que entrar pouco ar, porque o ar vem gelado, para resfriar, dá tempo de resfriar esse ar para fazer, né, lá as trocas gasosas. Então, isso tudo vai ser, né, características causadas por variação. Tem diferença ter um nariz mais largo, mais estreito, mais comprido? Não. Vai mudar a função? Não. O formato só que é diferente. Muda a função? Não. É só causado ou pelo grupo étnico de origem ou pelo ambiente, né, de grupo étnico. Isso vem muito, né, relacionado também à evolução da espécie humana, né, quando teve lá, né, a formação dos grupos étnicos, da evolução. Porque se a gente pensar,
Como que eles acham um crânio de, esse crânio de tal era era de qual época? Porque dependendo da nossa alimentação, nossa mandíbula mudou, o desenvolvimento dos dentes mudou. Então, muda a função de comer? Não, mas o formato muda. Isso por causa da evolução do processamento dos nossos alimentos, tá? O biotipo ser mais longilíneo, né, mais alto, mais brevilíneo, mais baixinho, muda alguma coisa? O formato dos órgãos para encaixar na pessoa, né, gente? Tem que encaixar ali dentro do corpo mais alto ou mais baixo. Muda alguma função do órgão? Não, muda o formato, tá? O esporte, o trabalho, se a gente for ver, né? Se vocês pegarem, por exemplo, um jogador de futebol, tem mais os membros inferiores desenvolvidos do que quem for do esporte de natação, que tem o superior mais desenvolvido. Não que eles têm mais músculo numa região que outra, só que é mais desenvolvido que outra parte. Se a gente pegar o trabalho, trabalhadores braçais tem diferença de quem não é trabalhador braçal, né? O formato do corpo muda alguma coisa? Não, é só o formato que está mudando dependendo do esporte do trabalho. A função é a mesma, né? Nutrição, se a gente pegar um estômago mais dilatado, menos dilatado, muda o formato? Não. Quer dizer, o formato muda. Muda a função? Não. Eles vão fazer a mesma função, tá? E fatores culturais, as pessoas, né, que usam aquelas argolas no pescoço, o pescoço fica mais alongado, mas das pessoas que não usam as argolas, tem mais vértebras? Não. O que muda é o formato do tecido que vai juntar essas vértebras. Mas a quantidade de vértebras é a mesma, quantidade de ossinhos no pescoço. Então, os fatores culturais também têm essa alteração de formato, mas não da função. Então, tem vários fatores que, né, geram essas variações anatômicas. Não, né, a gente tem que pensar que não muda a função, por ser mais assim ou mais assado, tá? O que muda é o formato, nunca a função, ok? Então, ficam aqui alguns livros, né, de literatura recomendada, onde foram tiradas as informações, as imagens, para formar a aula. Espero que tenha, né, ajudado um pouquinho. Sempre é importante vocês pegarem a literatura agora, sim, para ler, né, para aprofundar o estudo de vocês. Porque aqui só, né, um apanhado geral, um resumo do que foi, né, lido e buscado nessas literaturas. Ok? Um abraço, até a próxima!